E aí galera, tudo bem com vocês? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. E compartilhe com seus amigos e conhecidos para ajudar o canal a crescer. Então, no vídeo de hoje eu irei falar sobre a seleção dos melhores e piores jogadores de cada posição durante a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, segundo o portal g.com.globo, que eu deixarei aqui na descrição para conferir aqui para mais informações sobre o que irei falar no vídeo de hoje, que é retirado desse site. Segundo este site, os melhores jogadores de cada posição durante a fase é o Bono, goleiro do Al Hilal; Barbosa, zagueiro do Botafogo; Otamendi, zagueiro do Benfica; lateral direito Hakimi, do PSG; Atinori, lateral esquerdo do Manchester City; De Ossa, volante do Monterrey; Jorginho, volante do Flamengo; Arias, meia do Fluminense; Wilds, meia da Juventus; Olise, meia do Bayern de Munique; e Igor Jesus, atacante do Botafogo. Então, na minha opinião, eu realmente acho que o Bono merece estar como melhor jogador na posição de goleiro durante a fase de grupos. O Barbosa também, pelo que jogou, eu também concordo que é o melhor zagueiro durante esta fase. O Otamendi, eu não tenho o que falar muito, mas eu acho que talvez o Jair Cunha, não sei se eu tô falando besteira, mas se o Jair Cunha talvez tenha sido melhor que o Otamendi. Mas talvez o Hakimi, lateral direito do PSG, concordo, porque está sendo um dos melhores laterais do mundo e também jogou muito, mostrou muito o seu desempenho. E por que falar dele ser o melhor nessa posição do mundo durante esta fase? E o Atinori, lateral esquerdo do Manchester City, eu concordo também, jogou bem, né, durante esse período. O De Ossa, volante do Monterrey, eu não tenho o que falar. O Jorginho jogou bem durante também a fase, não tenho o que falar também. O Olise, o meia do Bayern de Munique, também não tenho o que falar. O Wilds jogou bem também, não tenho o que falar. O Arias também jogou bem. E o Igor Jesus jogou bem. Eu acho que eu concordo com esses jogadores durante esse período, que foram os melhores. Tá, agora eu irei falar sobre a seleção dos piores jogadores durante esse período da fase de grupos. Então, segundo o site, são os seguintes jogadores, os piores jogadores de cada posição: o Tracy, goleiro do Auckland City; o Quarta, zagueiro do River Plate; Galan, lateral esquerdo do Atlético de Madrid; o Asensio, se não me engano não falei, zagueiro do Real Madrid; o Kalulu, lateral direito do Juventus; Fábio Vieira, meia do Porto; Depou, meia do Atlético de Madrid; Ander Herrera, volante do Boca Juniors; Borja, atacante do River Plate; Cavani, atacante do Boca Juniors; e Sorloth, atacante do Atlético de Madrid. Então, eu concordo desses jogadores. Segundo esses jogadores, que falaram que são os piores jogadores desse site, eu concordo de o Tracy ter sido o pior goleiro na posição de goleiro durante essa fase, porque ele jogou ele era goleiro do Auckland City, né, que acabou sendo eliminado. E ele foi o goleiro que mais tomou gol durante a fase, né? Porque contra o Bayern de Munique levou 10 gols. E contra o Benfica levou 6 gols. Só contra o Boca Juniors, né?
que empatou de 1-1. Mas levou um gol só, né? Mas foi o goleiro que mais levou gol. Então, eu concordo mesmo de ter sido o pior goleiro. Porque foi o que levou mais gol. Mas também não tinha muito o que ajudar ele, né? Se ele não era o único que foi o pior do time. Os outros jogadores também não ajudaram ele a jogar a bola, né? Os outros acabaram que entregaram pra fazerem o gol, né? Então o goleiro não tinha muito o que fazer, né? Tomou gol. Então, foi o pior goleiro mesmo. Mas também não adianta ter o goleiro só falar que a culpa é dele, né? A culpa não é somente dele. Os jogadores dele, do time do Auckland City também tem culpa, não é só o goleiro. Mas eu concordo mesmo que o Trace foi o pior goleiro de todos os times da fase de grupos. O Asensio, zagueiro do Real Madrid, também concordo, porque eu não podia ter levado aquele cartão vermelho durante aquele jogo, já no começo do jogo, contra o... era o Pachuca... o Pachuca, né? Que ele ganhou cartão vermelho no começo do jogo, e que o Real Madrid, até mesmo com a menos, conseguiu ganhar o jogo, né? Mas ele podia até ter feito o time perder, porque um zagueiro faz muita falta pro time, né? Então, o Asensio não se mostrou muito bem durante esta fase de grupos. Então, eu concordo. O quarta do River Plate, eu não acompanhei muito o desempenho do River Plate, então eu não sei dizer se ele foi o pior mesmo, né? Como zagueiro. O Galo, lateral esquerdo do Atlético de Madrid, eu concordo até, porque o Atlético de Madrid não teve aquele desempenho como era para ser esperado, né? E até mesmo não passou da fase de grupos. O Kalulu da Juventus, não tem muito o que dizer, então não concordo nem discordo. O Depou, o meia do Atlético de Madrid, também não tem muito o que falar, porque para mim o Depou ele é um dos melhores meias do mundo, mas ele pode ser que ele tenha jogado mal, né? Eu não percebi isso, se ele jogou mal ou não, mas pode ser que ele tenha sido jogado mal, né? O Fábio Vieira do Porto, agora falando, eu também não concordo nem discordo. E o Ander Herrera, volante do Boca Juniors, concordo nem discordo também. Deixo assim mesmo. Concordo com o site, de ter sido pior mesmo. O Borja do River Plate ter sido pior, concordo. E o Cavani do Boca Juniors nem vi aparecer, então não concordo também. E o Sorote do Atlético de Madrid, esse eu concordo bastante ter sido pior, da posição de atacante, porque as chances que ele teve de fazer gol, ele perdia, então não dava pra perder as chances que teve de fazer o gol. Teve muitos erros durante os jogos que jogou. Então concordo ter sido um dos piores atacantes de todos os times da fase de grupos. E é isso, galera. Foi isso, queria dizer isso, se eu concordava ou não desses jogadores terem sido os melhores e piores durante a fase de grupos. E é isso. Se quiserem conferir o site aqui, que eu fiquei falando sobre eles, sobre as escalações, eu deixarei aqui na descrição do vídeo para vocês saberem para mais informações do que eu falei. Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todos os vídeos novos. E até mais. E tchau!